Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre número de oxidação. Número de oxidação, representado de forma simplificada por NOx, é a carga elétrica adquirida por um elemento químico ao fazer a ligação química. Essa carga pode ser total no caso de ligação iônica ou parcial no caso de ligação covalente. O objetivo aqui é determinar o NOx de um elemento presente em uma substância. E para a gente fazer isso, devemos saber as seguintes regras. O NOx de um elemento em uma substância simples é igual a zero. A soma dos NOx totais dos elementos em uma substância composta é igual a zero. E a soma dos NOx totais dos elementos num íon é igual à carga do íon. No slide anterior, eu falei que o NOx de um elemento em uma substância simples é igual a zero. Porém, o NOx de um elemento em uma substância composta pode assumir outros valores. E muitas vezes a gente tem que determinar o valor da carga, ou NOx, de um elemento em uma substância composta. Para a gente poder fazer essa determinação, é preciso saber essas informações do quadro que eu coloquei aqui. Então vamos lá. Elementos do grupo 1 da tabela periódica e prata possuem NOx igual a mais 1. Elementos do grupo 2 da tabela periódica, cádmio e zinco, possuem NOx igual a mais 2. O alumínio tem NOx igual a mais 3. Elementos do grupo 15 apresentam NOx igual a menos 3 em ausência de oxigênio. Quando há oxigênio na fórmula da substância, a gente tem que calcular o NOx do elemento do grupo 15. Elementos do grupo 16 apresentam NOx igual a menos 2 em ausência de oxigênio. Quando há oxigênio na fórmula, a gente tem que calcular o NOx do elemento do grupo 16. Elementos do grupo 17, exceto o flúor, apresentam NOx igual a menos 1 em ausência de oxigênio. Quando há oxigênio na fórmula, a gente também tem que calcular o NOx do elemento do grupo 17. Exceto o flúor, que tem NOx sempre igual a menos 1. O oxigênio apresenta NOx menos 2 na maioria dos casos. Quando não for igual a menos 2, a gente vai ter que calcular. O hidrogênio apresenta NOx mais 1 na maioria dos casos, exceto em compostos binários com metais, em que ele vai apresentar NOx igual a menos 1. Bom, o que são compostos binários? Compostos binários são formados por dois elementos. Então, um elemento vai ser um metal e o outro hidrogênio. Como o metal tem NOx positivo, o hidrogênio apresenta NOx igual a menos 1, negativo. Vamos aos exemplos. Determinar o valor do número de oxidação do elemento sublinhado em cada fórmula a seguir. Repare que em cada fórmula há um elemento sublinhado e eu vou determinar o NOx de cada um desses elementos. Vamos lá? O NOx do oxigênio na substância O2 é igual a zero, porque O2 é uma substância simples. FeSL3. Essa é a fórmula de uma substância composta. E aqui o elemento ferro está sublinhado. Então, eu tenho que calcular o NOx do ferro. Para determinar o NOx desse elemento, eu tenho que saber o NOx do cloro, pois a soma dos NOx totais em uma substância composta é igual a zero. Então, a primeira coisa que deve ser feita é procurar na tabela periódica o grupo do elemento cloro. O cloro é um elemento do grupo 17 da tabela periódica, portanto, seu NOx é igual a menos 1, já que nessa fórmula não há átomo de oxigênio. Para determinar o NOx do ferro, eu monto esse quadro, separo o ferro do cloro e aqui embaixo eu coloco o NOx de cada elemento. O NOx do ferro é X, eu não conheço, ele está sublinhado, e o NOx do cloro é menos 1. Agora eu multiplico esse valor pelo número de átomos de ferro na fórmula. Então, x vezes 1 igual a x. Multiplico o NOx do cloro pelo número de átomos de cloro na fórmula. Menos 1 vezes 3 igual a menos 3. Esses são os NOx totais do ferro
e do cloro. A soma desses NOx totais é igual a zero. Então, x menos 3 é igual a zero, x é igual a mais 3. Mais 3 é o NOx do ferro nessa substância. Não esqueça, NOx é carga elétrica, portanto, NOx tem sinal. NOx positivo significa que o átomo perdeu elétron. NOx negativo significa que o átomo ganhou elétron. Então, não pode esquecer, você tem que colocar o sinal do NOx. H3PO4. O elemento sublinhado é o fósforo. Para eu calcular o NOx do fósforo, eu tenho que saber o NOx do hidrogênio e o NOx do oxigênio. Então, lembrando aquelas informações do quadro. O hidrogênio apresenta NOx mais 1 na maioria dos casos. Quando ele está na frente aqui, ele tem carga igual a mais 1. O oxigênio apresenta NOx menos 2 na maioria dos casos. Nesse caso, ele apresenta NOx menos 2. Quando ele não apresentar NOx menos 2, ele estará sublinhado para a gente poder fazer o cálculo. Então, vamos determinar o NOx do fósforo. Montei novamente aquele quadrinho, coloco aqui embaixo o NOx do hidrogênio, NOx do fósforo, NOx do oxigênio. O do hidrogênio é mais 1, do fósforo eu não sei, x, e do oxigênio menos 2. Multiplico o valor dessa carga pelo número de átomos de hidrogênio, resultado mais 3. X vezes 1, resultado x. Menos 2 vezes 4, menos 8. A soma dessas cargas tem que ser igual a zero. Então, mais 3 com mais x com menos 8 igual a zero. O resultado é mais 5. Esse é o NOx do fósforo nessa substância. Na2CO3, o elemento sublinhado é o carbono. Então, para calcular o NOx do carbono, eu preciso saber o NOx do sódio e o NOx do oxigênio. O sódio é um elemento do grupo 1 da tabela periódica, logo, o seu NOx é igual a mais 1. O oxigênio tem NOx igual a menos 2 na maioria dos casos. Aqui ele tem NOx menos 2. Então vamos lá, montei novamente o quadrinho, separei sódio, carbono e oxigênio. O NOx do sódio é mais 1, NOx do carbono desconhecido é x, NOx do oxigênio menos 2. O que eu tenho que fazer agora? Multiplico mais 1 pelo número de átomos de sódio. Então, resultado, lá em cima, mais 2. X vezes 1, x. Menos 2 vezes 3, menos 6. A soma dessas cargas tem que ser igual a zero. Então, mais 2 com mais x com menos 6 igual a zero. O resultado é mais 4. Esse é o NOx do carbono. K2CR2O7, o elemento sublinhado é o cromo. Então vamos lá, para eu calcular o NOx do cromo, eu tenho que saber o NOx do potássio e o NOx do oxigênio. O potássio é um elemento do grupo 1 da tabela periódica, portanto, seu NOx é igual a mais 1. E o oxigênio é menos 2 na maioria dos casos. Aqui ele é menos 2, não está sublinhado. Então, novamente montei aquele quadro, separei o potássio, cromo e oxigênio. Aqui embaixo o NOx de cada um. Potássio é mais 1, cromo x, eu não sei, está sublinhado, e oxigênio menos 2. Vou multiplicar o mais 1 pelo 2, que é o número de átomos de potássio, resultado mais 2. Multiplico x por 2, resultado 2x. Multiplico menos 2 por 7, resultado menos 14. A soma dessas cargas é igual a zero. Então, vamos lá. Mais 2 com mais 2x com menos 14 igual a zero. 2x com menos 12 é igual a zero. 2x igual a 12. Logo, x é igual a mais 6. Mais 6 é o NOx do cromo nessa substância. A L2SO4 3, o elemento sublinhado é o enxofre. Então, para calcular o NOx do enxofre, eu tenho que saber o NOx do alumínio e o NOx do oxigênio. O alumínio tem NOx fixo aqui, ó, mais 3. O oxigênio é menos 2 na maioria dos casos. Aqui ele é menos 2, ele não está sublinhado. Então vamos lá, preparei esse quadro para calcular o NOx do enxofre. Olha o que eu fiz. Separei o alumínio, o enxofre e o oxigênio. O alumínio tem 2 átomos, o enxofre tem 3 átomos. Olha esse 3 aqui do lado de fora dos parênteses. Esse 3 multiplica o enxofre e multiplica o oxigênio. Então, são 3 átomos de enxofre
E 3 vezes 4, 12. 12 átomos de oxigênio. Aqui embaixo eu coloco o NOx do alumínio, o NOx do enxofre e o NOx do oxigênio. O alumínio é mais 3, o enxofre eu não sei, está sublinhado, e o oxigênio menos 2. Multiplico agora mais 3 por 2, que é o número de átomos de alumínio, resultado mais 6. X vezes 3, 3x. Menos 2 vezes 12, menos 24. A soma dessas cargas aqui é igual a 0. Então, vamos lá. Mais 6 com mais 3x, com menos 24, igual a 0. 3x menos 18 é igual a 0. Logo, 3x igual a 18, x é igual a mais 6. Esse é o NOx do enxofre no Al2SO4 3. NO3-, esse é um caso diferente dos outros que nós vimos. Isso daqui é um íon composto. É um íon formado por 2 elementos. A resolução é semelhante, a gente só tem que lembrar que a soma dos NOx dos elementos em um íon é igual à carga do íon, não é igual a 0. Fiz o quadro novamente, separei o nitrogênio do oxigênio e aqui embaixo eu coloco o NOx do nitrogênio e o NOx do oxigênio. Repara que eu criei uma terceira coluna onde eu coloquei a carga desse íon. X é o NOx do nitrogênio, eu não sei o valor, ele está sublinhado. Menos 2 é o NOx do oxigênio. Então, vamos lá. X vezes 1, x. Menos 2 vezes 3, menos 6. A soma dessas cargas tem que ser igual a menos 1. Isso aqui é um íon. Então, x menos 6 igual a menos 1. Resultado, x igual a mais 5. Esse é o NOx do nitrogênio no íon NO3-. Que bonitinho! Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham aprendido direitinho. Estou indo. Tchau, tchau. Fui!